Muito bom dia, povo de Deus, muito bom dia, povo abençoado. Estamos iniciando o nosso Perto do Meio-Dia, desta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. O Perto do Meio-Dia é levado ao ar de segunda a quinta-feira, às 11h30 da manhã. E esse que vos fala é o pastor Gilvandi Cavalcante. Eu faço parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, Igreja Internacional da Graça de Deus. E atualmente estou ali colaborando com o pastor Marcelo, nosso líder regional, na nossa Igreja Regional Santana, a Igreja Regional da Zona Norte, Avenida Cruzeiro do Sul, 3320, ali é o endereço da bênção. E vamos nos preparar para uma semana de bênção, uma semana de vitórias, de conquistas. O povo de Deus é sempre um povo que está sempre aguardando, esperando a manifestação do poder de Deus. É dessa forma que nós temos que estar. E eu creio que não será diferente com você, não será diferente com cada uma daquelas pessoas que vão estar entrando nessa transmissão para serem grandemente abençoados em nome de Jesus. Sejam bem-vindos aqueles que estão entrando na nossa transmissão. Eu já vejo aí alguns entrando, alguns já participando aí, já se preparando, né, para tomar posse da sua bênção. Estou vendo aí a irmã Dilma Dias já participando também, já entrando na nossa transmissão para receber a sua bênção nessa segunda-feira, abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe a irmã, abençoe sua família, abençoe todo o seu povo em nome de Jesus. Glória a Deus. Não estranhe se achar a minha voz um pouco rouca, é que eu estou um pouco gripado, um pouco resfriado, e a minha voz está um pouco fanha mesmo, está um pouco rouca. Mas não vai impedir de estarmos ouvindo a palavra de Deus, de estarmos buscando a Deus em nome de Jesus. Amém? E vamos lá. Hoje, o nosso Perto do Meio-Dia, ele é mais curto, 40 minutos, devido ao compromisso que eu tenho na nossa Regional de Santana, às 13 horas. Então, é um programa de 40 minutos. Mas esses 40 minutos Deus vai falar conosco, eu tenho certeza, vai estar nos abençoando. Deixa eu deixar a aguinha preparada já aqui, que se eu precisar de um golinho de água na garganta, tem que estar regando a garganta, porque a garganta está meio arranhando, mas glória a Deus, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem está entrando, quem está participando. Olha aí as irmãs chegando aí. Olha o povo de Deus chegando. Estou gostando de ver. Hoje, segunda-feira. Tem segunda-feira aí que o povo desaparece. Parece que viaja, vai para longe, ou tem muitas coisas a fazer. Mas hoje estou gostando. Está chegando o povo aí. Está chegando as ovelhas aí para ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus. Shalom para todos nós nessa semana abençoada pelo poder e autoridade que é no nome e no sangue carmesim do Senhor Jesus Cristo maravilhoso. A irmã Dilma, Ana Ingrid Gonçalves, bom dia, cheguei. Olha a Ana Ingrid chegando aí, Deus abençoe. Ela estava fazendo a parte do louvor agora há pouco aí, contando um testemunho, né? Testemunho de vida que edifica e bênção. Eu estava ouvindo, estava ligado no testemunho, parei para entrar na transmissão aqui. Mas a Ana Ingrid, ela faz no seu perfil, Ana Ingrid Gonçalves, segunda a quinta também, a entrada, a preparação para a mensagem às 11h30 do pastor Gilvandi Cavalcante. Então ela faz sempre um louvor, às vezes conta um testemunho, cita um versículo da Bíblia, algo assim, uma introdução. E às 11h30 eu entro no perfil Gilvandi Cavalcante para trazer a mensagem, o estudo, aquilo que Deus estiver nos dando no momento. Atualmente nós estamos no estudo da vida de Davi. Nós estamos hoje na segunda parte, né? Segunda parte da vida de Davi. Vamos aprender a terceira, se não me engano. Hoje é a terceira. É a terceira parte. Já a quarta e quinta foi quarta, primeira, quinta, segunda, hoje terceira. É a terceira parte de lições da vida de Davi. Então, eu procurei resumir algumas coisas da vida de Davi para trazer para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado e para trazer lições para o nosso dia a dia, nossa vida. É um pequeno resumo, porque não tem como. Eu estava estudando sobre a vida de Davi,
estudando a passagem de Davi na terra e tudo que se refere a Davi na Bíblia. Não tem como contar em pouco tempo. Aí teríamos que ficar uns 6 meses aí só falando de Davi. Então, ficar 6 meses falando de Davi, as pessoas não vão ter paciência de esperarem esse tempo para estarem aprendendo. Então, eu fiz um resumo de algumas das principais passagens assim de Davi na Bíblia, que são poucas. Um resumo de poucas, não tem como, nem a metade do que está escrito na Bíblia. Mas vai ser edificante para nós essas lições da vida de Davi, em nome de Jesus. Parte 3. E hoje nós vamos para 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 17. O versículo é do 34 ao 37. 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 até o 37. Em nome de Jesus. Deixa eu acabar de cumprimentar aqui as pessoas, né, enquanto vocês acham aí, enquanto a irmã coloca, que a irmã sempre coloca aí pra gente, né, os versículos, os capítulos, versículos, a irmã sempre colabora conosco nessa parte aí. Então, Ana Ingrid, Deus abençoe a irmã, abençoe sua filhinha, que dê muita saúde para ela, que Deus abençoe o Bruno, maridão, abençoe sua família, em nome de Jesus. Rose Nascimento, bom dia, pastor. Bom dia, irmã Rose Nascimento, que é lá de Paulo Afonso, da Bahia. Deus abençoe, irmã, toda a sua família, abençoe todo o povo de Paulo Afonso, abençoe todo o povo da Bahia, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais aqui. Dilma diz, amém, pastor, a recíproca é verdadeira. Josélia Silva, bom dia, pastor, bom dia, irmã Josélia. Irmã Josélia aqui da Vila Zilda, Deus esteja abençoando grandemente a irmã, sua família, toda a sua parentela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Dilma Dias coloca as minhas petições, crendo nas minhas vitórias em todas as áreas da minha vida e da vida dos meus filhos, netos, nora, genro, filha Patrícia, Torres, acessórios ME e a firma de consultoria financeira de Sandra Torres, pelas infinitas e grandezas, bondade, misericórdia do Senhor sobre todos nós. Amém. Glória a Deus. Estudo da vida de Davi, terceira parte, 1 Samuel 17, 34, 35, 37. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos começar do versículo 30. Quem mais que eu não falei? Quem mais que eu não falei? A irmã Márcia, né? A irmã Márcia entrou aí, isso aqui no computador não apareceu não, irmã. A irmã escreveu alguma coisa aí? Eu estou vendo a foto no celular. Rose Nascimento, Ana Ingrid. Mas eu estou vendo a foto aí da irmã Márcia. Bom dia, irmã Márcia. Deus abençoe a irmã, abençoe o Herbert, abençoe o povo aí de Santa Catarina. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Estou vendo também a foto da irmã Zânia. É a irmã Zânia, não é isso? Estou vendo a foto pequenininha ali. A irmã Zânia, Deus abençoe. Irmã Zânia, seja bem-vinda à nossa transmissão do Perto do Meio-Dia, desta segunda-feira, em nome de Jesus. Hoje, resfriado aí, a voz é um pouco rouca, nariz um pouco aqui correndo, mas nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Vamos lá. Essa mudança de clima, de tempo, né, irmão? Uma hora está quente, outra hora está frio. Uma hora esfria, outra hora esquenta. E as estações, elas dão causam esse tipo de problemas em cada um de nós. Estou vendo aí também chegando a irmã Persília Borges. Bom dia, irmã Persília Borges. Deus abençoe grandemente a irmã. Um abraço para o irmão Carlos Alberto Borges. Deus esteja abençoando a irmã, abençoando o casal, abençoando toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34. Antes de começar a leitura desse versículo, enquanto você prepara aí, deixa eu citar umas coisas que eu escrevi aqui, referente ao estudo, né? Eu fui pesquisando, estudando, e eu coloquei algumas coisas aqui para serem ditas, já que nós não podemos pregar todo o livro
que fala sobre todos os livros, né, que falam sobre o rei Davi. Como eu falei, precisaria de mais de meio ano para falar. Então eu estava falando aqui na quinta-feira sobre o Davi, que ele era um pastor de ovelhas, que cuidava das ovelhas que ficavam no penhasco, onde os outros não queriam ir, era os lugares mais difíceis, era o lugar que o Davi estava. Para ele não tinha lugar difícil, tanto podia ser na planície como podia ser no penhasco, ele, onde precisasse dele ali, onde as ovelhas necessitassem dele, ele estaria. Então, como pastor, Davi não apenas alimentava as ovelhas, que o pastor é aquele que alimenta as ovelhas. O pastor ele dá alimento para a ovelha, dá comida para a ovelha, dá água para a ovelha beber. A função do pai cuida para que não sejam devorados. A função do pastor. Então, além do Davi fazer isso aqui, alimentava as ovelhas, conduzia as ovelhas de seu pai. A ovelha era do pai dele, não era dele as ovelhas. Hoje a mesma coisa, quem conduz ovelhas aqui na terra, conduz as ovelhas do pai dele, que é o Senhor Jesus. Jesus, as ovelhas são de Jesus. As ovelhas não são nossas, não são minhas, não são de outro pastor qualquer, pastora qualquer. Então nós temos a incumbência de conduzir as ovelhas do Pai, as ovelhas do Senhor. Então veja bem, o Davi também comparando, era bem isso aí. As ovelhas não eram dele, as ovelhas eram do pai dele. Mas ele tinha um cuidado como se fosse dele. Ele cuidava muito bem das ovelhas, ele não descuidava um só segundo. Ele era atento, às necessidades das ovelhas, ele olhava as ovelhas para não se machucarem, não se ferirem. Quando uma se feria, ele cuidava, né, para sarar. Quando precisava, colocava no ombro e levava até um lugar seguro. É assim que Davi fazia. Então ele conduzia as ovelhas de seu pai. Embora um pastor possa parecer uma posição inconsequente, às vezes parece que a posição de pastor muita gente vê pastor como uma função tranquila, não é isso? Muita gente vê, muitas vezes, o pastor como uma moleza. O pastor vai na igreja, prega uma palavra, aí vai, fica na moleza ali, quando tem outro culto à noite, prega à noite, depois descansa tantos dias, aí volta no meio da semana, na quarta, descansa mais não sei quantos dias, volta na sexta, tá? Então esse é o entendimento das pessoas, mas não é dessa forma na realidade, na prática não é desse jeito. Na prática não é desse jeito, não é dessa forma. As pessoas elas não sabem, como não sabiam de Davi. Como não sabiam de Davi. Davi, ele ficava... Eu estou arrumando aqui o computador para me acompanhar. Davi, ele cuidava das ovelhas. As ovelhas são mansas e obedientes e ouvem a voz de seu pastor. E a pergunta que eu fico pensando, as ovelhas que enfrenta o pastor é visto como Zânia Maria. Quer ver quem foi que perguntou isso aqui? A Ana Ingrid. As ovelhas são mansas e obedientes e ouvem a voz de seu pastor. Uma pergunta que eu fico pensando. As ovelhas que enfrentam o pastor é visto como? Bom, irmã, a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Está bem claro aí o que você falou aí. Ovelha. Quando é ovelha, a ovelha ouve a voz do seu pastor. Essa que a irmã está falando aí, que não, essa daí não ouve a voz do seu pastor. Essa segunda que a irmã colocou aí. Essa que enfrenta, que bate de testa, que discorda. Essa não ouve a voz do seu pastor. E aqui não ouve a voz do seu pastor, não é ovelha. Está explicado. Não é ovelha. O que não é ovelha é o quê? Só existe ovelha e bode.
Ou a pessoa é ovelha, ou a pessoa é bode. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Eu que estou falando, não é a Bíblia que fala. Se não ouve a voz do seu pastor, não é ovelha. Se não é ovelha, é bode. Porque a Bíblia diz que naquele dia do julgamento, as ovelhas que ouviam a voz de seus pastores, a Bíblia diz que elas até conhecem a voz de seus pastores e o seguem. Não é assim que está escrito? Elas conhecem a voz do seu pastor e o seguem. Elas são conhecidas dele e ele também as conhece. Ele também as conhece. Então veja bem, naquele dia, a Bíblia fala que as ovelhas, a ovelha que ouve a voz do seu pastor, a Bíblia diz que naquele dia elas irão para que lado elas irão? Que vai haver uma separação. Elas irão para a direita. Irão para a direita. E quem é que vai para a esquerda? Os bodes. A Bíblia diz que as ovelhas irão para a direita, e os bodes para a esquerda. Os bodes são aqueles que não ouviram a voz do seu pastor. Que não ouviram a voz de Jesus, que não ouviram a palavra, que não ouviram Deus, que não ouviram seus pastores, que Deus colocou na terra para conduzi-las. São os bodes. Bom dia, paz do Senhor, irmã Zana. Agradeço a Deus por esse momento, pela sua vida, pastor Ivanice. É amor incondicional. Glória a Deus, né? Então, veja bem. O Davi, como eu estava falando, entendeu, né, irmã? Que eu falei, né? O Davi, ele ficava noites acordado lá no pasto com as ovelhas. Ele não cuidava das ovelhas só de dia. Ele cuidava das ovelhas à noite. Porque à noite que as feras atacavam. À noite que as ovelhas ficam mais vulneráveis. E aí onde surgia leão, onde surgia urso, quando os pastores muitas vezes descuidavam, ia dormir, davam um cochilo e deixavam as ovelhas desprotegidas, é nesta hora que vinha o leão, que vinha o urso e atacava as ovelhas. Então o Davi, ciente disso e consciente, o Davi ficava noites e noites sem dormir na sua casa. Ele dormia no pasto. Nem sabe se dormia ou dava uns cochilos, porque ele ficava atento aos leões e os ursos atacarem, tanto que quando o leão atacou, ele não estava dormindo. Quando investiu, ele viu e ele perseguiu e foi atrás e arrancou a sua ovelha da boca do leão e também do urso. Então, quantas noites de frio, tempo chuvoso, tempo frio, noites no escuro, solidão, que o Davi ficava sozinho, ele e as ovelhas. Aquelas ovelhas que ele cuidava não falavam. Ele não tinha com quem falar, ele não tinha com quem conversar. Ele ficava naquele pasto ali, solitário, na solidão. Ele não estava totalmente solitário porque ele aproveitava aqueles momentos ali para falar com Deus. E Deus supria a sua solidão. Deus supria a sua solidão e ele falava com Deus. E ele se aproximou muito de Deus nesses tempos que ele vivia no pasto, cuidando das ovelhas, dormindo lá no pasto. Ele cuidou muito dessa parte espiritual, de falar com Deus, de se aproximar de Deus. Então ele enfrentou tudo isso, solidão, tempestades, frio, enfrentou lobo, leão, urso, enfrentou todo esse tipo de problema. Mas ele era um pastor de ovelhas, que não abria a mão das suas ovelhas. Isso talvez está faltando muito hoje na terra, talvez está faltando muito hoje em todos os lugares, em todos os ministérios. Está faltando. Está faltando os pastores chamados Davi. Está faltando, a gente percebe, é notório que são a minoria. A minoria. Existe sim, ainda existe, mas é a minoria. Então veja bem, era perigoso. Muitas vezes a pessoa acha que pastor é isso,
cuida daquelas ovelhas, vai dormir, dá comida, dá água, ficar de papo pro ar, pronto, só isso que tem que fazer, beleza, eu quero ser pastor. Aí tem gente que fala, eu quero ser pastor. A Bíblia diz que dura coisa estás querendo. Porque o próprio Deus sabe que não é moleza, é duro cuidar de ovelhas. Não é mole cuidar de ovelhas. Deus sabe disso. Então veja bem, embora um pastor possa parecer ser uma profissão, uma posição, né? Uma posição assim, moleza, ainda assim era perigoso. A pessoa não sabe o perigo que o pastor enfrenta em combater leões, combater ursos. Hoje é combater o diabo, combater os demônios. Enfrenta demônio armado, enfrenta o diabo com algo para destruí-lo, para matá-lo, e ele enfrenta. Ainda é muito perigoso. Ele matou ursos, matou leões para defender as ovelhas, Davi. As ovelhas de seu pai, não era dele, era de seu pai. De fato, Davi cita a sua experiência como pastor para convencer Saul, porque ele pode derrotar Golias. Então Davi queria explicar para Saul por que ele poderia derrotar Golias. Como assim? Eu não vou ler aqui que não dá tempo de ler tudo, mas eu vou vou explicar para você. Quando Davi foi ungido como rei, ele foi ungido para reinar lá na frente. Ele tinha que se preparar para assumir a posição de rei. E pouco tempo depois, os irmãos de Davi, inclusive justamente os 3 que foram apresentados para Samuel como possível rei, futuro rei, esses 3 não era o rei, nenhum deles. Esses 3 foram para a batalha. Houve uma guerra, a batalha dos israelitas com os filisteus, e esses 3 foram à batalha, foram à peleja junto com Saul e seu exército. Quando chegaram no campo de batalha, estavam se preparando para a batalha, se levantou um gigante, um homem de Gate, um homem com estatura de mais de 3 metros de altura, chamado Golias, e esse homem começou a insultar o exército de Saul, o exército de Deus. E ele começou a falar, se tiver algum aí que me encara, que luta comigo, então que venha, que nós vamos a pelejar. Se me vencer, eu serei seu servo, ele será meu senhor, ele mandará em mim. Se eu vencer, é eu que vou mandar nele, é eu que vou dar as ordens. Essa proposta ele fez. E diz que ele ficou 40 dias, todos os dias vinha com essa proposta, todos os dias vinha insultar o povo de Deus. E nesse meio termo, o Jessé, que era o pai do Davi e dos demais que estavam lá na batalha com Saul, falou para Davi, deixa um pouquinho as ovelhas aí, aos cuidados de um outro pastor, vê uma pessoa aí que vai ficar cuidando enquanto você vai fazer algo para mim. Você vai lá no campo de batalha, onde estão teus irmãos, onde está Saul, onde está o povo de guerra, e você vai levar esses alimentos para eles, vai levar essa comida aqui para eles, se alimentarem. E Davi concordou, tá, tudo bem, deixou o pastor lá cuidando das ovelhas por um momento, enquanto ele ia, e foi lá levar o alimento para seus irmãos. Então veja bem que o Davi não era soldado ainda, não usava uniforme, ele não fazia parte do exército de Saul, não fazia parte do exército de Deus. Era uma preparação para o futuro. Mas como aconteceu esse fato aí, que o Davi foi lá levar alimento, quando ele chegou lá, no campo de batalha, ele não encontrou seus irmãos, nem encontrou Saul. Onde que está o pessoal? Onde eles estavam? Escondidos. Com essas ameaças do filisteu, Golias, eles fugiram
se esconderam, ficaram atemorizados, tremendo de medo. Então Davi chegou, quando viu aquilo, mas o que acontece? Aí explicaram para ele o problema, explicaram para ele a situação. É assim, 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 acontece isso aí. Aquele gigante lá afrontou o exército de Deus vive e está todo mundo com medo aqui, porque olha o tamanho dele e coisa e tal. Aí foi quando o Davi entrou em cena, falou, espera aí. Então, quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Então, eu vou enfrentar ele. Aí Davi se dispôs a enfrentar ele. Não era soldado, estava ungido como rei, mas ainda não era rei. Se preparando para ser rei. Os demais, todo mundo fugiu, e ele falava, todo mundo fugiu, mas eu não vou fugir. Eu vou encarar esse gigante. Irmão, tem que ter uma pessoa de posição, uma pessoa assim na sua casa. Tem que ter uma pessoa assim na sua família, na minha família, no nosso trabalho, na igreja, na congregação. Tem que ter uma pessoa assim, ainda que todo mundo se acovarde, ainda que todo mundo se amedronte, mas tem que ter um que fala, eu vou encarar. Porque essa pessoa que vai encarar, ela não vai encarar pela sua força, ela vai encarar pela força do Deus que ela serve, vai encarar pela força do Deus vivo. Jardelina Jade, bom dia pastor, bom dia irmã Jardelina, um abraço, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Vou encarar pela força do Deus que eu sirvo. Então a confiança de Davi estava em Deus, não era nele, não era na pedra, não era na funda, não era em nada. Ele sabia o Deus que ele tinha, ele conversava com Deus naquelas horas da madrugada, muitas madrugadas conversando com Deus naquele pasto, só ele, Deus e as ovelhas ali, às vezes as ovelhas descansando, dormindo, e ele falando com Deus. Então veja bem, perdão. Então era assim que o Davi fazia. Era dessa forma que o Davi fazia. Ele falou, não, espera aí. Deixa eu pegar aqui, irmão. Era dessa forma que Davi fazia. Fez. Espera aí, afrontou. E todo mundo correu. Não, eu vou encarar. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu vou à luta. Era um garoto, era jovem, muito novo. E o Saul não acreditou, falou, que é isso, mano? Os irmãos dele, os irmãos de Davi, falaram, você é doido. Tá vendo aí? Você vem pra cá só para ver a nossa derrota. Você é mau, você é ruim, você veio para aqui para assistir a nossa morte, assistir a nossa ruína. Você veio aqui para isso. E não foi, Davi veio ali trazer comida para eles, e ao trazer comida, deparou com uma situação crítica, e Davi se pôs na posição, se pôs ali para ajudar os seus irmãos e ajudar o seu povo. Se ofereceu para ajudar o seu povo. Você vê como é que é. E eles achavam que ele veio para ver a morte deles, a queda deles, a ruína deles. Um cajado do bom pastor orientando, corrigindo dentro da gloriosa palavra divina do nosso Deus. Maravilhoso, aleluia. Então o Saul falou, como que você... Ele é um homem de luta, de batalha, acostumado a vencer, guerreiro. Olha o tamanho dele aí. Como é que você vai encarar ele? Pequenino, franzino, desse jeito aí que você é. Não vai dar nem para começo. Aí foi um do Davi, explicou isso aqui que nós vamos ler hoje. Só vai dar tempo de ler isso. Porque daqui a pouco eu tenho que chegar ao término, que eu tenho que ir. Compromisso em Santana. Aí amanhã, com mais tempo, amanhã nós temos 1 hora de programa, e esta 1 hora dá pra gente ouvir bem mais daquilo que a Bíblia fala, da passagem sobre Davi, em nome de Jesus. Mas aí entra essa parte aqui. Foi aí que o Saul falou, não, que é isso, você não vai dar nem para comer, você é franzino, fraquinho assim, pequeno, inexperiente, você não tem experiência nenhuma, você nunca lutou, nunca guerreou, nunca pelejou, como é que você vai vencer um gigante desse tamanho aí? Isso o Saul falando. Aí o Davi se viu na obrigação de falar para Saul, de explicar para Saul por que ele estava querendo enfrentar o gigante.
Porque o Saul não sabia. Quando Davi enfrentou o leão e o urso, foi na madrugada. Quando Davi matou o leão, foi quando atacou as ovelhas. Só estava ele e as ovelhas no campo, no pasto. Não tinha mais ninguém, ninguém viu. Só Deus viu. Então ele teria que falar para Saul e dizer: Saul, eu sei o que eu estou falando, eu já tenho experiência. Não é a primeira vez que eu encaro um sério problema. Não é a primeira vez que eu encaro um gigante. Não é a primeira vez que eu encaro uma ameaça maior. Não é a primeira vez que eu estou encarando um grande problema. Por isso que ele falou isso que está aqui. Para convencer Saul, porque ele podia derrotar o Golias. Ele teve que falar isso aqui. Que está aqui em 1 Samuel, capítulo 17, né, quando eu falei, no versículo 34, diz assim: Então disse Davi a Saul. Então disse Davi a Saul: teu servo, porque ele servia a Saul. Lembre-se que eu falei que ele tocava música para Saul, fazia parte do povo de Saul, dos servos de Saul, dos empregados, funcionários de Saul. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, estava cuidando, apacentando, cuidando das ovelhas, tomando conta das ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Havia um leão ou um urso e pegava uma das ovelhas do rebanho e corria com ela. E aí? E eu saía após ele, saía no encalço dele, saía na cola dele e o feria. Ele não era ferido pelo leão, ele feria o leão. Você não pode ser ferido pelo inimigo. Você tem que ferir o inimigo. Não é o inimigo que vai te ferir. É você que vai ferir ele. E não vai só ferir por ferir. Não vai dar só um arranhão no inimigo. Você vai eliminá-lo. Você vai destruí-lo por completo. Diz aqui assim, 34 que eu estou. E tomava, apacentar as ovelhas do meu pai, vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, 35, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Irmão, não só basta ferir, tem que matar. Não só basta ferir o inimigo, aquele que ataca. Levantava, diz aqui que ele se levantava quando ele tirava a ovelha da boca do leão, o leão se levantava contra ele. Então, quando você tira uma ovelha da boca do leão, do urso, o inimigo levanta contra você. E ele investe contra você para acabar contigo. Ele não fica nada satisfeito que você tirou aquela presa que já estava no seu domínio, que estava na sua boca. E por não ficar satisfeito, ele investe contra você. E o Davi falou, quando ele investia contra mim, eu o feria. Se só ferisse, ele podia ir embora, recuperar e voltar novamente. Mas ele falou aqui o quê? Eu o feria, não só o feria, eu o matava. Matou, acabou, irmão. Quer dizer, anulou. Extinguiu aquele inimigo da sua trajetória. Era assim que Davi fazia. E o matava. 36, diz assim, assim feria o teu servo leão, como o urso, tanto faz. Era o leão, era o urso, feria do mesmo jeito. Não era ferido por eles, eu feria eles. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ele falou, ó, tá vendo aí, ô senhor Saul? Eu matava o leão, matava o urso, porque afrontou o exército do Deus vivo. Assim também será esse incircunciso, esse gigante aí que levantou, esse Golias que levantou, assim também será com ele, porque ele está afrontando o exército do Deus vivo. Quando afronta o exército do Deus vivo, afronta o próprio Deus. E quem afronta o próprio Deus, vai se ver com ele. E foi o que aconteceu aqui, irmão. 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou
Veja bem que ele não atribuía a ele a força, não atribuía a ele o mérito, ele atribuía a Deus. Foi o Senhor que me livrou, foi o Senhor que me deu força, foi o Senhor que me deu vitória. Da mesma forma você. Não é mérito seu, não é mérito meu, não é mérito nosso, mas o Senhor que foi aquele que nos deu a vitória. Ele diz aqui, disse mais Davi, o Senhor me livrou, tá vendo aí? Foi Deus que me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrou. Ele me livrará da mão deste filisteu. Ele vai me livrar da mão desse filisteu também. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Convenceu Saul. Então vai, já que é assim, vai. E o Senhor seja contigo. E Deus foi ou não foi com ele? Assim também será contigo. Assim também será comigo. É nessa fé que nós vamos encarar o Golias, encarar o gigante. Sabendo que o Senhor, que nos deu aquelas vitórias contra o leão, contra o urso, também nos dará vitórias sobre esse incircunciso filisteu, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou parar por aqui. Amanhã a gente continua. E dá para ir muito mais além, em nome de Jesus. Vamos orar, porque eu já estou dentro do horário de sair daqui para chegar a tempo no meu compromisso, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, cada participante, o Pai do perto do meio-dia, venha receber a tua bênção, a tua unção, ó Deus, nesta hora. Ó Senhor, essas pessoas que entraram ao vivo, pessoas que vão assistirem depois, em outro horário, mas vão ser também alcançadas pelo teu poder. Ó Deus, que o Senhor manifeste a tua glória nesse momento agora. Que cada um deles receba de acordo com aquilo que eles estão crendo, que estão colocando diante de ti. Eu creio que assim será. Para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, porque tu és o Deus, Senhor, de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. E jamais os inimigos vão prevalecer, jamais o Golias vai prevalecer, porque o Deus que nos deu vitória sobre o leão, que nos deu vitória sobre o urso, ele também nos dará vitória sobre esse circunciso filisteu que levantar contra nós. E por isso, Pai, te louvamos, te agradecemos. E cremos que assim será, Deus. Tudo para a tua glória, que assim será tudo para o teu louvor. Assim será tudo, meu Deus, para a tua exaltação, em nome do Senhor Jesus. Te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém? Oh, glória! Fica aqui o meu abraço. Chegamos ao término do perto do meio-dia dessa segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. E amanhã, encontro marcado, 11 horas com a Ana Ingrid, no perfil Ana Ingrid Gonçalves, com os louvores de abertura para a nossa live das 11h30. Então você vai lá, participa também com a irmã Ana Ingrid, em nome de Jesus. E 11h30 é o perto do meio-dia. 11h30 já está perto do meio-dia. Aí você entra no perfil Giovanni Cavalcante e nós vamos continuar com o estudo perto do meio-dia sobre a vida, de lições da vida de Davi, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe, um ótimo final de dia e até amanhã, perto do meio-dia, em nome de Jesus. Tchau, fiquem na paz, em nome de Jesus.